É, pessoal, é isso aí. Sabadão, 1 hora da tarde, nós tá como? Estudando, né? Qual é a forma de ganhar dinheiro no mercado? Estudando. Então, bora estudar. Bora gravar o vídeo para vocês aí do que eu tenho estudado e espero que vocês estejam gostando. Lembrando aí que vocês têm 3 formas de apoiar o canal, tá? Então você pode curtir esse vídeo, é um ótimo apoio. O YouTube percebe que isso é um conteúdo relevante e manda para outras pessoas. Você pode compartilhar o canal com os seus amigos. Isso vai também trazer gente nova para o canal e trabalhar junto com a gente. E você pode apoiar com o Pix o canal para a gente continuar trazendo esses materiais para vocês. Tá? Isso é um apoio muito importante para o canal, para aquisição de conteúdo, equipamento e tudo mais. Certo, pessoal? Então vamos lá. Dando continuidade ao nosso estudo da metodologia Coffee em Profundidade, onde no último vídeo a gente falou sobre a lei de esforço e resultado, né? Que você precisa, quando você tem um esforço muito grande, só para retomar coisa rápida, pessoal. Então, se eu tenho um esforço que é um volume muito grande, tipo assim, ó, se eu tenho um volume muito grande, eu preciso ter um resultado grande. Esse volume grande não corresponder ao resultado no preço, a gente tem uma divergência. Esse volume grande responder ao resultado no preço, eu tenho uma conformidade do movimento, tá? Então eu tenho um movimento que eu posso confiar nesse movimento, tá? Só lembrando desse ponto da última aula. Então agora a gente vai falar, vamos começar a falar um pouco sobre a acumulação e como são os movimentos de acumulação, tá? A gente já citou o nome do movimento, como ele funciona e tudo mais, mas tem algumas coisas interessantes aí que a gente vai comentar sobre a questão da acumulação. Então, só para lembrar como funciona, né? Então, a gente tem no início do movimento uma mão de venda um pouco mais forte, onde a gente vai tendo paradas preliminares. Então, cada paradinha dessa é uma PS, né? Um preliminar suporte, uma parada preliminar. Aí a gente tem uma venda climática, uma reação automática, um automatic reaction, tá? Um, um teste secundário, um secondary teste. No caso de uma acumulação, a gente vai ter um upthrust, né? Onde ele vai fazer um teste de máxima aqui, onde a gente vai traçar essa linhazinha aqui dessa máxima. E ele vai vir testar o fundo, o que mostra para a gente que a gente já está num processo construindo uma causa. Então, eu estou só passando passo a passo para vocês o processo de acumulação. Após esse teste, ele vai ficar construindo essa causa dentro dessa congestão, então ele vai ficar trabalhando aqui dentro, até que o mercado perceba que um teste de fundo onde eu não tenho mais interesse de venda, olha como o volume vem secando. Não tenho mais interesse de venda, ele faz um spring, onde ele absorve todo o restante dessa venda, faz um teste desse spring, faz um teste para entrar e vai romper a máxima. Então ele faz, já começa a fazer os suportes preliminares, né, os últimos last point of support, os últimos pontos de suporte, faz um rompimento, vem fazer um teste do rompimento, né, faz um processinho aqui até de acumulação aqui, se a gente puder pensar, mas de reacumulação, e começa a mostrar sinais de força, signal of straight. Tá? O jack seria o junk across the river, né, que é aquele quando ele faz o rompimento e vem fazer um teste, é o jack. Aí vem fazer o last preliminar suporte, e continua um movimento de alta até que ele entre num processo de distribuição lá em cima. Tá? Então, esse é um processo que a gente tem de acumulação, ele é feito dessa forma, tá, pessoal? Só um minutinho que eu já volto. Deixa eu só pausar aqui o vídeo um minuto. Caiu um cisco no meu olho aqui, pessoal. Falei que eu aproveitar para limpar o óculos também. Então, esse é o processo que a gente tem de acumulação. A gente vai falar especificamente de cada fase, tá? Então, um intervalo de acumulação é um movimento lateral do preço e precede por um movimento bearish de venda. Então, a gente tem um movimento antecessor de venda, sobre o qual é realizada uma manobra de absorção pelos grandes operadores, com o objetivo de acumular existências a fim de poder vendê-la a preços mais elevados no futuro e fazer o lucro da diferença. Então, resumindo, o que é um processo de acumulação? É um processo onde os grandes players estão acumulando, absorvendo toda a venda por preços mais baratos, né? Então, por preços mais baratos,
aqui nessa região, tá? Para futuramente vender em regiões mais elevadas. Basicamente é isso, tá? Então, vamos seguir. Tá? Então, sobre o controle de estoque, o controle do ativo. À medida que o preço cai, a ação muda gradualmente de mãos. Por quê? Esse player, ele está vendido aqui de cima. Então, conforme o preço vai caindo, esses pontos preliminares de suporte é o grande player zerando a posição vendida dele. Então, ele vai zerando, cada vez fica mais vantajoso ele zerar, ele zera com mais violência, tá? Então, ele muda gradualmente de mão, né? Ficando, quanto mais ele cai, maior a ação fica em posições fortes. Então, quanto mais ele cai, mais começa a entrar um movimento de venda, de compra, do próprio player que está vendido. Ele começa a recomprar com mais força. Quando ele chega num preço que ele acha que é suficientemente bom para ele acumular, ele impede o avanço desse preço para baixo. Porque para ele já é bom o suficiente para ele acumular. Então, é durante o desenvolvimento da estrutura de acumulação que ocorre o processo final de absorção. Então, é aqui dentro dessa estrutura, onde para ele já é a barra limite de preço, onde ele precisa limitar também o pânico do mercado, porque se ele deixar o pânico do mercado se instaurar muito forte, todos os operadores saem, ele vai ficar sozinho naquele mercado. Então, ele tem um limite ali que ele sabe que ele pode empurrar esse preço e gerar pânico sem assustar demais os operadores, né? Então, é um momento em que o preço está pronto para iniciar a retomada. É onde ele vai absorver aqui tudo. Chega uma hora que ele faz uma absorção final, onde ele vê que já não tem mais interesse em ninguém de vender. Aí, quando ele estopa os vendedores aqui, começa a entrar um volume de compra, onde esse preço tende a romper a máxima. Aqui, quando romper a máxima, a gente não tem nenhum volume excessivo, um volume normal, onde a gente tem uma correção sem volume, e depois a entrada do volume para que o movimento continue, tá? Então, basicamente, é isso. A gente vai começar a explicar passo a passo agora, tá? Então, dentro da acumulação, a lei de causa e efeito. No caso do intervalo de acumulação, as compras de ações causa, então a causa, que é toda essa compra de ações que vai ocorrer aqui dentro, tá? Vou até aumentar aqui o... Então, toda a causa, que é a compra de ações que vai ocorrer nesse intervalo, terá o efeito de um movimento de tendência ascendente subsequente. Então, ele vai ter um movimento de ascendência aqui subsequente. E a extensão desse movimento será diretamente proporcional ao tempo que o preço gastou para construir essa causa. Então, isso quer dizer o quê? Se dentro dessa acumulação eu tiver uma causa muito pequena, a tendência é que eu tenha um movimento pequeno. Se eu tiver uma causa muito grande, a tendência é que eu tenha um movimento grande. Tá? Então, é isso que a gente tem que observar quando a gente estiver formando essa causa, tá? Vamos lá. Manobras de manipulação. Então, o processo de acumulação, os grandes operadores criam um ambiente de extrema fragilidade, normalmente de pânico, de estresse, né? E as notícias nesse momento são suficientemente de ser ruins e muito influenciado para entrar no lado errado do mercado. Então, enquanto ele está comprando aqui, comprando aqui, tá saindo notícia. A empresa X vai quebrar, a empresa X está com faturamento negativo, o CEO da empresa vai sair, o CEO não sei o quê. Então, essas notícias ruins são implantadas por esses players para que as pessoas que estejam ainda compradas no papel nessa região, ou nessa região, pensem assim, não, se ele perder esse fundo aqui, eu vou sair do papel, porque essas notícias ruins vão jogar o papel para baixo. E é exatamente isso que o player quer. Ele quer que você vende para ele aqui nesse evento, para que ele possa vender para você de volta quando vir aqui para cima. E vocês vão entender o motivo disso, que nós vamos começar a falar. Então, no intervalo de acumulação, a gente observa um evento fundamental que caracteriza esse tipo de contexto, já que em muitas ocasiões é a ação que inicia um movimento de tendência. É o batido de baixo, também, né? O quebra, ou a batida na baixa, também conhecida como spring. Spring é esse movimento aqui, pessoal. Essa espetadinha na mínima aqui, ó. Spring. É um movimento descendente, repentino, que quebra o nível de apoio do intervalo com o qual os grandes comerciantes são usados para realizar uma tripla função. Então, qual que é a função desse spring? Por que eles fazem isso? Eles querem
alcançar o stop dos comerciantes que estavam bem posicionados no lado longo, então no lado de long. Então, por exemplo, o cara que comprou aqui, 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 o que eles querem? Com esse spring, ele vai pegar o stop de todo mundo que comprou nessa região aqui atrás. Todo mundo que comprou aqui, ele vai stopar. Porque a pessoa vai pensar que, perdeu o fundo, vou comprar. E outra coisa, então a pessoa que está comprada aqui está vendendo e ele está absorvendo essas vendas. Outro ponto, induzir para vendas o comerciante mal informado, que pensa na continuação do movimento descendente. Então, o cara que está mal informado, que não sabe analisar dessa forma, ele vê uma queda, um processo de acumulação ou de congestão, igual algumas pessoas falam, e ele vem perder esse fundo. O que que ele pensa? Perder esse fundo, a gente tem um movimento descendente, esse movimento vai continuar. Aí ele absorve toda essa venda desse pessoal que está tentando lucrar com essa venda no fundo. Tá? Então é outra coisa que ele faz. Né? Então isso é o spring, né? Quando a gente fala aqui, né, que eu só adicionei aqui, ele nem sempre vai acontecer, ele nem sempre tem esse spring aqui embaixo. Esse spring ele pode ser aqui, ó. Ou muitas vezes ele não pode nem encostar nessa mínima, porque significa que eu já tenho uma pressão de compra tão forte aqui, que esse player que está acumulando, ele não vai conseguir jogar esses preços aí embaixo, a gente vai ver isso, tá? O caminho de menor resistência. Então, os profissionais com interesses acima, né, interesses na alta do preço, eles não vão iniciar o movimento até que ele tenha certeza que o movimento, né, que o caminho de menor resistência é para cima. Então, eles vão ficar trabalhando esse preço aqui, absorvendo todo mundo que vendeu aqui e absorvendo todo mundo que comprou aqui quando o mercado vem estopar, esse pessoal que comprou ali em cima. Ó. Então, pensa comigo. O cara que compra pivô, o cara comprou aqui, estopou aqui. Aí o cara acha que vai retomar, estopou aqui. Aí o cara acha que isso aqui é uma bandeirinha, ameaça romper, o cara compra e estopa aqui. Então ele vai absorver toda essa venda aqui, então ele vai ficar chacoalhando esse preço aqui, a gente chama de shakeout ou limpeza. Ele vai ficar limpando toda essa oferta de compra e todo mundo que vende fundo aqui ele vai comprar também, tá? Então ele vai fazer, ele vai verificar que não tem mais interesse de compra, né? Então isso ele vai fazendo vários testes, então cada STD é um teste, essa máxima é um teste para verificar o nível de compromisso dos vendedores. Ele quer saber se tem gente vendendo ainda. Por que ele tem que fazer esse teste? Porque como que ele vai puxar o preço para cima nessa região se quando chegar aqui eu tiver um monte de gente vendendo e empurrando o preço para baixo? Quando chegar aqui eu tiver um monte de gente vendendo e empurrando o preço para baixo. Então ele não quer essa resistência no movimento de alta. Então ele tem que limpar toda a intenção de venda. Quando ele entender que ninguém mais quer vender, ele vai começar a puxar. Então o Spring, né, tal como na Spring, eles vão iniciar os movimentos descendentes para verificar a localização. Né? Então, a localização dos vendedores. Então eles vêm testar a mínima e ver se tem interesse de venda. Aí ele vem testar a mínima e ver se tem interesse de venda. Enquanto esse interesse de venda for alto, por exemplo, tiver um movimento alto, tipo assim, tipo selling climax, ele fala assim, tem muita gente querendo vender, como que eu vou puxar o preço para cima se a pressão de venda é muito forte? Então ele não vai fazer isso. Uma ausência de volume no teste significa ou sugere uma falta de interesse em venda. Então, quando ele chegar para fazer esse teste e o volume for baixo, ele identifica que ninguém mais quer vender, que todo mundo já percebeu, ou todo mundo já estopou e já saiu do mercado, ou o pessoal já não quer mais vender nessa região. Então, quem está vendido já vendeu. Então, o que ele faz? Quando ele faz essa quebra para cima, ele estopa todo mundo que está vendido nessa região, todo mundo que está vendido nessa região, todo mundo que está vendido nessa região que ainda não estopou. Então, esse movimento do stop, mais a força do próprio player que está acumulando para cima, força um rompimento rápido da linha de cima, daquela linha que a gente coloca da reação automática e do upthrust, né? Ou essa reação um pouco mais automática. Não seria o upthrust, mas seria um teste, né? Características comuns dos intervalos de acumulação. Deixa eu pegar uma água lá, pessoal, rapidinho. Bom, continuando. Quais são as características comuns dos intervalos de acumulação, tá? Então, deixa eu pegar aqui aquela fotinho que eu uso sempre. Intervalo de acumulação, tá? Só para a gente
mostrar aqui. Então, quais são as características comuns que a gente tem no intervalo? A gente tem uma diminuição do volume. Então, a gente tem uma diminuição do volume conforme o intervalo ele vai se desenvolvendo, tá? Testes na zona alta do intervalo sem volume. Então, os testes na zona alta, eles têm que ser sem volume. Você não pode ter um teste ali com volume alto, tá? Isso é bem importante, tá, pessoal? Sugerindo uma ausência do interesse de venda, né? Exceto quando o preço está preparado para iniciar a movimentação fora do intervalo. Então, você só pode ter uma alta de teste nessa região, onde você vai ter uma alta para mostrar que você tem um interesse de compra muito forte para jogar esse preço para cima, tá? Agitações bearish, né, ou springs. Para os mínimos anteriores, seja sobre a área de apoio ou sobre mínimas menores dentro da faixa. Então, por exemplo, aqui a gente não tem um spring propriamente dito, porque ele não fez aquele rompimento aqui para baixo. Mas é uma forma de spring. Então, os springs, eles têm que vir testar essas regiões anteriores, tá? Então, é bem importante isso. Os movimentos ascendentes, né? Em barras mais largas e suaves que os baixistas. Então, quando a gente for ter principalmente quando for ter um rompimento, as barras ascendentes, elas têm que ser barras largas. E se eu tiver os pivôzinhos aqui, essas barrinhas têm que ser menorzinhas. Aí eu vou ter um movimento de alta, vou ter barras largas. Isso mostra pra gente que o interesse de compra é maior do que o interesse de venda, né? E desenvolvimento de altos e baixos crescentes. Então, tendência de alta, tá? Então, a gente tem um movimento de uma tendência de alta aí deixa eu botar de vermelho aqui que vocês não estão vendo, né? Então, movimentos de alta, tá? Quando ele for fazer esse rompimento aqui, tá? Então, isso tem que ser bem interessante. A gente vai ter esses pivôs de alta, né? Então, essa sequência já deve ser observada na última fase do intervalo. Então, na fase D e E, pouco antes do início do salto de alta, indicando controle por parte dos compradores. Então, na fase D e na fase E, a gente tem que ter esse topos e fundos ascendentes, tá? Então, isso é importante. Reacumulação. Então, o que é uma reacumulação? Tá? Então, muitas vezes, quando a gente tem um player, ele acumulou nesse fundo do mercado, então ele acumulou aqui nesse fundo do mercado. Aí o preço, ele faz uma tendência, ele alivia um pouco desses títulos que ele comprou no fundo, mas para ele ainda está vantajoso manter a posição comprada. Então ele faz um movimento parecido com o de acumulação, que chama de reacumulação, tá? Para ele carregar de novo seus estoques e continuar o movimento de alta. Então são processos, né? Então o processo de reacumulação, ele é idêntico ao processo de acumulação. A única diferença é a forma com que a estrutura começa a se desenvolver, porque no processo de reacumulação a gente vem de uma tendência de alta. O processo de acumulação a gente vem de uma tendência de baixa, tá? Enquanto a gama ou a volatilidade, né, de acumulação começa com a paragem de um movimento de descida, a gama de acumulação de reacumulação começa após uma parada de um movimento ascendente. Então, isso é uma coisa até que a gente vai aprender no 2.0, no Wyckoff 2.0, tá? Então, quando a gente tem um movimento, como a gente sabe se ele é reacumulação ou se ele é uma distribuição quando ele chega nesse ponto? Você só vai saber quando chegar nessa fase. Por quê? A gente tem que pensar o seguinte. Então, eu estou tendo uma fase lateral, onde eu tive um ABC aqui, vocês vão entender depois a questão do ABC, e ele lateralizou. Como que está o volume? O volume está decrescente, o volume secou, tive um spring, uma tentativa de rompimento de fundo com alto volume, uma defesa e esse preço jogou para cima. O ideal era que esse spring fosse sem volume, mas no caso da reacumulação ele pode ter com volume, que seria uma defesa do player aqui que está acumulando para que esse preço não volte para essa região aqui de baixo, tá? Aí você tem os volumes aumentados quando faz o rompimento e os volumes diminuídos quando a gente tem né? Então aqui, por exemplo, o volume, deixa eu tirar minha foto aqui um pouquinho para vocês. Eu sei que eu sou bonito, mas eu vou tirar minha foto para vocês. Tá? Então eu tenho um aumento do volume quando faz um rompimento, uma diminuição do volume quando a gente tem uma retração desse movimento de alta. Tá? Então essa é a diferença da reacumulação. Então, reacumulação ou distribuição, né? Que é a pergunta que eu falei que fica sempre na cabeça da gente.
Então é necessário a gente automatizar as características da faixa de acumulação, pois essa é uma das situações mais comprometedoras que qualquer operador e COF encontrará. Então você nunca vai saber se é um processo de acumulação ou distribuição até que você identifique essa lateralidade, identifique volume, identifique uma falha de rompimento. Então é muito complicada essa região. Então a gente trabalha com as probabilidades de ser tanto uma acumulação como uma distribuição. A forma com que ele vem fazer esse rompimento, ou até a forma com que ele vem fazer esse rompimento acima, que pode ser um uptrust, um TAD, né, com uptrust after distribution, né, então que pode jogar os preços para baixo, a forma com que ele vem fazer isso é que vai falar para a gente se ele é uma acumulação ou uma distribuição, tá? Então, como funciona a distribuição? Agora a gente vai falar, vamos falar um pouquinho desse vídeo aí, não, vamos pro próximo vídeo. Então, pessoal, vou pausar esse vídeo, vou salvar e a gente já vai, eu vou dar início na sequência ao próximo vídeo. Vou tentar gravar uns 4 vídeos ou 5 para vocês hoje e já deixar aqui gravado, tá? Só um minuto, a gente já retorna.